2 Pedro capítulo 13, o verso 4. Onde está a promessa da sua vinda? Um dia, questionaram os cristãos, será que Jesus vai voltar mesmo? Talvez essa dúvida esteja aí na sua mente. Talvez você que viva o cristianismo, às vezes se questione, será que Jesus vai voltar? É o que nós vamos conversar agora no programa Adoração. Olá, tudo bem com você? Que privilégio podermos estudar a Palavra de Deus mais uma vez aqui no programa Adoração. Nós que temos a alegria de estudarmos juntos a Bíblia no programa Escola Bíblica, agora das 7h30 às 8 da noite, de segunda a quinta-feira. E eu quero aproveitar este momento para divulgar, para motivar você o estudo que nós estamos apresentando no programa Escola Bíblica e perguntar para você se você já é um aluno da Escola Bíblica, se você ainda não é. E está aqui, ó. Este é o estudo que nós estamos apresentando no programa Escola Bíblica Profecias de Daniel. Se você deseja conhecer mais a lógica da existência humana, se você deseja compreender as profecias bíblicas partindo de um livro profético do Antigo Testamento, que é o livro de Daniel, eu quero te motivar a pedir o nosso guia de estudos, a ser um aluno da Escola Bíblica. Lembrando que você pode mandar mensagem por WhatsApp, é o 12982 44 44 49. Você vai receber um link que vai te levar para o nosso site, bem simples. Você vai preencher o cadastro e aí você vai receber, está aqui, ó, você vai receber esse guia de estudos, Profecias de Daniel. Você também pode estar aí pertinho do seu computador, pode acessar direto o site, que é o novotempo.com/escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica. Ou você pode ligar no horário comercial para a gente aí durante a semana, anote aí, se você não quiser mandar mensagem, não quiser, que quer que um atendente dê todas as orientações para você, é o 0 operadora 12 21 27 31 21. Minha motivação é, seja um aluno da Escola Bíblica, conheça mais da Palavra de Deus. Eu gosto sempre de mencionar, são mais de 2 milhões de alunos, pessoas que procuram conhecer a Palavra. Eu quero abrir a Palavra neste momento, quero estudar a Bíblia com você e quero, como eu mencionei, quero que desperte no nosso coração, não sei se você acredita ou não neste tema, mas é o tema, a maior promessa da Bíblia, que é a volta de Jesus. E eu quero mostrar para você que existe lógica em crermos que um dia Jesus vai voltar. Vamos orar nesse momento, pedindo iluminação do Espírito Santo para a gente entender o texto bíblico. Vamos orar? Pai do céu, é hora de abrirmos a Tua Palavra, nos dê compreensão, nos dê entendimento, para que a gente aplique, para que a gente viva. A gente tem sonhos, propósitos na vida, mas nós queremos crer e queremos viver a volta de Jesus. Que agora, ao lermos o texto bíblico, o Espírito fale à nossa mente. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, sempre que eu venho aqui, sempre que eu estou aqui no programa Adoração, ou quando eu vou ler o texto bíblico lá no programa Escola Bíblica, eu gosto de lembrar aquelas regrinhas básicas para o processo de interpretação do texto bíblico de forma correta. Leia o texto, leia o seu contexto, leia outros textos,
que falam desse assunto, se você estiver estudando um assunto, né, se for um tema, mas também tem uma outra coisa que é importante. Procure entender qual é o gênero literário que o autor bíblico usou. Por quê? Porque na Bíblia nós temos uma diversidade de gêneros literários. A gente tem história, a gente tem carta, a gente tem profecia. É como se você comprasse um livro, por exemplo, de ficção. E você vai ler um livro entendendo que o autor escreveu numa linguagem de ficção. Então não é uma linguagem real, ele não está descrevendo uma história verdadeira. Então, ler o texto bíblico para a gente compreender é importante que gênero literário é. E hoje, o gênero literário do texto base para a gente, que está em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1, e eu devo ler até o verso 12, a gente vai ler aqui pausadamente, é uma carta. Pedro escreveu a cristãos que estavam na região da Ásia Menor, hoje a região da Turquia. Cristãos que haviam aceito a verdade da palavra, cristãos que acreditavam na volta de Jesus, cristãos que estavam sendo motivados, evangelizados e acreditavam que Jesus vai voltar. A gente tem um período de perseguição contra o cristianismo, porque o cristianismo começou a crescer e se tornou uma ameaça para o império dominante na época, que é o Império Romano, e eles continuavam fiéis. Mais ou menos, aproximadamente 30 anos após a ascensão de Jesus ao céu, a gente tem Pedro escrevendo para esses cristãos, para que eles continuassem fiéis àquilo que um dia eles foram motivados. Os próprios discípulos precisavam encontrar motivação. Se a gente ler o livro de Atos, lá no início, no primeiro capítulo, a gente vai ver que o Senhor fez uma promessa através de 2 anjos que apareceram. E eles disseram, esse Jesus que vocês estão vendo subir ao céu, da mesma forma, ele vai voltar. Quando nós vamos para o primeiro capítulo do livro do Apocalipse, nós encontramos essa promessa. João renova essa promessa dizendo, todo olho o verá. E os discípulos tinham isso como motivação. Jesus vai voltar. Agora 30 anos se passaram, mais ou menos. E surgiram pessoas que começaram a questionar a volta de Jesus. Eu posso estar falando para você hoje que talvez nem acredite. Talvez você acreditou. Talvez um dia você aceitou uma verdade bíblica e você era motivado por ela e você tinha aquilo forte no coração. Mas o tempo passou, as coisas vão andando normalmente, aquele primeiro momento de entrega que a Bíblia chama de, né? A gente tem uma carta à igreja de Éfeso, né? Retorne ao primeiro amor, você perdeu aquele fervor. Talvez você tenha passado por isso e você esteja na caminhada desanimado, ou talvez você realmente não acredita, você não vê lógica na volta de Jesus. Eu não sei onde você está, em que categoria você se encaixa de crença. Mas eu quero compartilhar hoje com você essa verdade que eu creio. Jesus vai voltar. Para mim há uma lógica para isso. E também quero pensar junto com você. Como você se você é um cristão, se você pratica o cristianismo, vai a uma comunidade religiosa, quanto isso é importante, quanto este tema é importante para você. E eu quero ler esses versos e queria que você me acompanhasse. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1. Amados, esta é agora a segunda carta, a segunda epístola que eu vos escrevo. Em ambas, diz Pedro, eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras
que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Deu para entender a parte introdutória? Pedro está dizendo: estou escrevendo uma segunda carta para vocês, quero relembrar a vocês o que os apóstolos já disseram. Pedro está dizendo: eu quero que vocês continuem firmes, mas eu queria dizer que nos últimos dias surgiriam pessoas que diriam aquilo que não é bíblico. Esses escarnecedores, escárnios, aquilo que não está ligado ao que vocês aprenderam e ao que nós recebemos do Senhor Jesus. E eles perguntariam: onde está a promessa da sua vinda? E o texto diz: porque desde que os pais dormiram, eles diriam, né? Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Os pais dormiram aqui é uma referência ao texto bíblico falando sobre aqueles que dormiram o sono da morte. E as coisas, a gente chama isso tecnicamente, né, de uniformismo. As coisas estão todas iguais, nada mudou. E esta falta de mudança, ou as coisas não acontecem de forma extraordinária, levou-os à descrença. E o texto bíblico continua. Porque, diz o verso 5, deliberadamente, eles esquecem, deliberadamente eles querem mesmo, é voluntariamente. Eles começam a acreditar naquilo porque não encontram mais sentido. De longo tempo houve céus bem como terra, o qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio perecer o mundo, daquele tempo afogado em água. Ora vós, ora os céus, que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos ímpios. Pedro apresenta um questionamento que eles têm, que as coisas estão todas iguais, e agora Pedro, para confrontar esse questionamento, começa a apresentar: foi assim, realmente, desde a criação. Agora, um dia, o que aconteceu com a terra? E ele se reporta a um evento catastrófico predito pelo Senhor lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis. Ele está se referindo ao dilúvio. Então ele diz assim: e um dia, as pessoas também acreditaram que as coisas estavam normais e o Senhor mandou o dilúvio. Assim, diz o texto bíblico, se prepara o acontecimento final e ele chama para o momento do juízo. Pedro não está querendo despertar aqui o medo, porque ninguém vai encontrar Jesus Cristo porque tem medo. Não. Ninguém vai olhar para o céu um dia e dizer: Senhor, eu te esperava porque eu estava com medo. Não há lógica nisso, não há sentido nisso. O que ele está querendo dizer é que não pense que porque as coisas estão todas iguais sempre, não significa que o Senhor não vai voltar. Quando eu era criança, eu acho que eu já devo ter contado essa história em algum momento aqui. Na década de 80, lá na minha região, em Santa Catarina, apareceram muitos pregadores na minha comunidade, na minha igreja, e eu era um menino, né? E falavam sobre a volta de Jesus. E eu tinha muito medo, muito receio. Jesus vai voltar e eu não vou estar preparado. E eu lembro que uma noite, um sábado de manhã, eu ouvi esta mensagem e naquele sábado à noite eu fui dormir com essas informações no inconsciente, né? Estavam no consciente, mas muitas delas ficaram no inconsciente.
E eu sonhei naquela noite com a volta de Jesus. Foi diferente, era o sonho de uma criança. Eu sempre gosto de contar, havia uma marca de bicicleta e meu sonho era ter uma bicicleta, e essa propaganda da marca de bicicleta começava com um pequeno sinalzinho assim no céu, ia crescendo, crescendo, crescendo. De repente aparecia o nome da marca da bicicleta. Naquela noite, com o tema da volta de Jesus e o medo, comecei a sonhar que Jesus ia voltar. E começou aquele pequeno sinalzinho no céu, crescendo, crescendo, crescendo. Pensei, é Jesus que vai voltar, é Jesus que vai voltar. E foi dando um desespero de criança, né? E de repente, apareceu no céu a marca da bicicleta. Olha as informações que estavam no inconsciente. O tema da volta de Jesus, o medo e a vontade de ganhar uma bicicleta. Mas eu lembro que naquele domingo de manhã, quando eu acordei, minha mãe me mandou no armazém, na venda, comprar tomate. Nunca esqueço disso. Ela mandou, quando eu cheguei na frente da pessoa para pedir o tomate, eu não lembrava o que tinha ido fazer ali. Pensei, o que eu estou fazendo aqui mesmo? E agora tive que voltar e contar para minha mãe. Aí a mãe falou assim, onde você está com a cabeça, menino? E eu contei para ela. E ela, na sua, né, não foram exatamente essas palavras, mas na sua sabedoria e na sua simplicidade disse, nós não precisamos temer a volta de Jesus. A gente só precisa ter a certeza de que Jesus vai voltar e nos prepararmos para aquele dia. Pedro está dizendo, e ele diz no verso seguinte, no verso 8, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então você acha que ele está demorando, e de repente ele vai voltar, ou ele veio. E no verso seguinte, que é um verso muito conhecido, diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, diz o verso 10, entretanto como ladrão o dia do Senhor, os quais os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Pedro está dizendo assim, nós não sabemos, mas nós sabemos que ele virá. Para alguns será como um ladrão que vem de noite, para outros vai ser o dia mais glorioso. E hoje, de manhã, eu desejo reavivar no coração, eu não sei quanto esse tema da volta de Jesus é importante para você, quanto isso te aquece o coração. Eu não estou dizendo que a gente não deva ter sonhos, não deva ter objetivos na vida, a gente não deva ter propósitos, não é isso que eu estou dizendo. Tenha sonhos, tenha propósitos, mas não esqueça, Jesus vai voltar. E eu lembro das palavras do pastor Alejandro Bulhon, que é um grande pregador na Igreja Adventista e que foi uma grande influência na minha adolescência. E ele tem uma frase típica, dizendo, acredite você ou não, Jesus vai voltar. Esteja você preparado ou não, Jesus vai voltar. E eu quero dizer para você hoje, o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam como demorada. A frase, onde está a promessa da sua vinda? Onde está? Continua aqui, firme, continua no meu coração. Estou falando para você que talvez esteja desanimado na fé, eu te convido hoje, vamos reavivar, Jesus vai voltar, e eu não preciso ser catastrófico, eu não preciso olhar para você hoje e dizer assim, olhe para as notícias, não. O que Pedro está dizendo ao usar esta ideia, ele está dizendo assim, o Senhor um dia fez uma promessa, ela se cumpriu no dilúvio. O Senhor
fez uma segunda promessa que Ele vai voltar e Ele vai cumprir essa promessa. Por isso, não fique pensando quando será, mas tenha certeza, ela vai acontecer. E agora, na sequência do texto, ele faz um apelo para o nosso coração. Então, a primeira parte é: Jesus vai voltar, creia nisso. Segundo, verso 11: visto que todas essas coisas hão de assim serem desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Ele faz um convite para a gente hoje. Viver em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a volta do Senhor Jesus. Porque a gente espera novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Você sabe que eu não preciso e não quero e não devo te convencer de algo. Não. Talvez você está passando aqui pela primeira vez. Talvez você está assistindo pela primeira vez e talvez para você não tenha sentido, não faça sentido, não tem lógica falar que Jesus vai voltar. Quando a gente analisa a história, o mundo, talvez não faça sentido. Mas eu não quero te convencer hoje. Não. Não é o convencimento, mas eu quero te chamar à reflexão. Não existe maior lógica dentro da existência humana do que a volta de Jesus. Por muitas razões. E eu poderia dizer, os laços que foram interrompidos pela morte serão resgatados quando o Senhor Jesus voltar. O apóstolo Paulo vai dizer isso ao ressoar da trombeta. A trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos levados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. Eu tenho a certeza de que você tem alguém para encontrar, para reencontrar. Alguém que um dia você criou laços e que você deseja viver a eternidade. Eu creio na volta de Jesus, porque os laços que foram interrompidos serão resgatados para sempre. Eu tenho pessoas para poder dizer de novo, que bom que você está aqui. Eu não sei se eu vou estar vivo ou não quando Jesus voltar, mas os laços que eu criei também são para dar esperança às pessoas, para que me encontrem. Eu quero encontrar e que para que pessoas me encontrem, pessoas do laço familiar, amigos. Eu poderia contar para você o meu avô, que foi aquele que me motivou lá na infância, minha avó, me ensinaram a amar a volta de Jesus. Já dormiram o sono da morte. Seria lógico eu nunca mais reencontrá-los? Eu vou te dizer, não consigo encontrar lógica nisso. Não. Laços de amor que são criados para serem eternos. E a volta de Jesus me dá esta certeza. Além disso, a volta de Jesus me faz olhar para um tempo, para uma circunstância além de mim. Por isso que o apóstolo Pedro diz assim, nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. Queria dizer para você que nós, como cristãos, eu me incluo aqui, talvez você me ouça,
Nós, como cidadãos e cristãos, devemos fazer o melhor para que a nossa sociedade seja cada vez mais justa. A gente tem que fazer o melhor para influenciar a vida das pessoas, para que elas vivam melhor. Mas eu queria dizer para você que a grande solução para o mundo chama-se volta de Jesus. A verdadeira justiça um dia existirá quando Jesus voltar. Enquanto ele não vem, eu vou procurar ser o mais justo e misericordioso. É o pedido do profeta Miqueias no capítulo 6 e o verso 8. Eu devo viver a misericórdia, a piedade. Eu devo viver. Mas é a volta de Jesus que vai tornar verdadeiramente esse mundo justo. Você deseja isso? Você quer isso? Eu quero pelo menos hoje despertar no seu coração o desejo de ler, de estudar. Talvez alguém possa dizer, onde está a promessa da sua vinda? Onde está? Ela continua viva no coração. Tenha sonhos, tá? Tenha sonhos. Tenha propósitos na vida. Idealize, planeje. Faça isso. Mas não esqueça. Jesus vai voltar. Os apóstolos dormiram o sono da morte. Com exceção de João, que morreu uma morte natural, a velhice, Judas, que havia se suicidado, todos os outros morreram martirizados. Todos. Mas morreram com a certeza de que estavam seguindo ao Mestre e confiando de que um dia o Senhor vai acordá-los para eles terem a vida eterna. Eu quero orar agora, mas eu quero fazer um apelo para o seu coração. Você deseja viver a volta de Jesus intensamente, contar para as pessoas, compartilhar isto com as pessoas, contar para elas que Jesus vai voltar e mostrar a lógica disso, os laços que serão resgatados, o mundo transformado, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais lágrima. Eu queria dizer para você, estejamos preparados ou não, acreditemos ou não, Ele vai voltar. E eu quero orar por isso nesse momento. Você deseja orar e deseja dizer, Senhor, me ajuda a crer, me ajuda a ter essa certeza. Se você está longe dos caminhos, quero te convidar. Venha, venha, venha para perto do Senhor Jesus. Venha e reavive no seu coração, leia o texto bíblico, a certeza de que Ele voltará, vai se acender aí no seu coração. Pai do céu, obrigado pela mensagem da Tua Palavra. Obrigado por essa promessa. Quando a gente olha para o mundo, a gente não vê solução. Mas quando a gente olha para a Tua Palavra, a gente vê a certeza. Nós esperamos novos céus e nova terra, onde haverá justiça. Pai, nos ajude a estarmos preparados naquele dia. E eu oro por cada um dos nossos telespectadores neste momento, em nome de Jesus. Amém.